Boa noite. Violência e clima tenso em Cubatão. Um ônibus foi incendiado ontem à noite. Por 2 horas, o trânsito ficou bloqueado na rodovia Anchieta em direção à capital. A ação dos vândalos pode ter sido uma represália a uma operação da Polícia Militar que resultou na morte de um rapaz. Este vídeo, feito por um morador, mostra o momento em que o ônibus municipal pegava fogo na Vila dos Pescadores. No vídeo, é possível ouvir vários tiros que, de acordo com a polícia, foram efetuados pelos criminosos. Esse ônibus que foi incendiado e colocado na pista para impedir a passagem dos veículos, a polícia estava se dirigindo ao local para restabelecer a ordem e foram informados que 500 metros adiante, não se sabe se o mesmo grupo que tocou fogo nesse primeiro ônibus já teria dominado um segundo veículo, um segundo coletivo, e provavelmente também seria incendiado. Os policiais foram até o local e, chegando lá, foram recebidos a tiros também, né? Os policiais não revidaram, os marginais conseguiram se evadir e resultou danos nesse ônibus, que foi atingido por alguns disparos, e foi encontrado ao lado do ônibus o galão com o combustível que seria utilizado para queimar esse veículo. Segundo a polícia, a morte de um rapaz durante uma operação do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar na noite de sábado pode ter motivado a ação criminosa. A Polícia Militar, no sábado, recebeu uma informação, através do Disque Denúncia, da existência de tráfico de drogas num determinado local na Vila dos Pescadores. Os policiais para lá se dirigiram para verificar a veracidade dessa informação e, quando chegaram ao local, se depararam com uma situação de 3 ou 4 elementos que, quando avistaram os policiais, reagiram disparando contra os policiais. Houve o revide, um desses elementos tombou, foi socorrido e faleceu durante atendimento hospitalar. Hoje à tarde, nos bairros vizinhos à Vila dos Pescadores, o movimento era tranquilo. Pela cidade, diversas viaturas da Polícia Militar faziam rondas. Alguns moradores da Vila dos Pescadores conversaram com a nossa equipe hoje, mas não quiseram gravar entrevista. Um deles, que trabalha no Jardim Casqueiro, bairro vizinho, disse que saiu de casa mais cedo para trabalhar por conta de boatos da ação de criminosos contra a polícia hoje à tarde no bairro, mas nada foi confirmado. Informações de toque de recolher que estão passando aí pelos bairros, seria verídica? Já existe toda uma série de boatos, de boataria. Infelizmente, a população acaba se sensibilizando com isso, né? Porque todos ficam preocupados com a sua integridade física, com a sua segurança pessoal, mas eu posso garantir que não existe nada disso. A polícia está na rua, está garantindo a integridade de quem quer se deslocar no município de Cubatão. Existe sim esses boatos, mas são boatos que são jogados aí à população apenas com o intuito de intimidar as pessoas e de causar um clima de mal-estar. A polícia trabalha para identificar os envolvidos no incêndio ao ônibus. Ainda em Cubatão, uma troca de tiros durante o fim de semana resultou na morte de um jovem e na prisão de um casal por porte ilegal de arma. A ação foi por volta das 9 da noite nesta rua que fica no Parque São Luís, em Cubatão. Nos portões e muros vizinhos, ainda é possível ver as marcas dos tiros. Neste caminhão estacionado em frente à casa da vítima, mais disparos. O comerciante chegava em casa com a esposa quando foram surpreendidos pelos criminosos. Daniel Roberto Gineco estava com uma arma dentro do carro e revidou a ação. Na troca de tiros, foi atingido de raspão na perna e no pescoço. Fabrício Gonçalves da Silva, de 21 anos, que teria sido um dos responsáveis pelos disparos contra Daniel, morreu na hora. No carro da vítima também é possível ver as marcas, mas a polícia diz que ainda não pode afirmar que tenha sido um assalto. O que nós temos de concreto, até em conversa com o delegado que atendeu a ocorrência, é que houve uma troca de tiros no local, não se sabe ainda motivada por uma tentativa de roubo ou por uma rusga, uma desinteligência entre as partes. A arma utilizada por Daniel na troca de tiros foi apreendida. Era de uso restrito das Forças Armadas e ele não tinha autorização do Exército para portá-la. Daniel e a esposa foram presos em flagrante. Ele não foi encaminhado à cadeia porque, em razão do ferimento que ele sofreu, ele ficou escoltado no hospital. A esposa dele foi autuada, encaminhada à cadeia feminina de São Vicente,
mas, comunicados os fatos ao plantão judiciário, o juiz, o magistrado, entendeu por bem relaxar o flagrante. Ela foi liberada ontem, domingo, às 19 horas. Mas continuarão a responder pelo porte ilegal? Continuarão a responder pelo crime de porte ilegal de arma, e a polícia continua diligenciando para estabelecer exatamente o que houve, o que motivou a troca de tiros. Um jovem foi preso e uma menor apreendida em Praia Grande. Eles estavam na casa onde o corpo de um comerciante foi queimado. 2 pessoas ainda são procuradas, acusadas de também terem participado do crime. Os vizinhos desta casa na Vila Tupi estranharam o forte cheiro de queimado e acionaram a polícia. Só não esperavam vir do corpo de uma pessoa. A vítima era um comerciante de 54 anos. Altercino Ferreira de Bastos foi esfaqueado. Segundo a polícia, depois teve o corpo totalmente queimado. Nós tivemos acesso a um prédio vizinho que mostra o quintal da casa abandonada que o comerciante foi trazido. Nele é possível ver marcas de labaredas no chão e até mesmo algumas roupas queimadas. Familiares do comerciante ainda estiveram aqui, mas não quiseram gravar entrevista. O caso foi parar nessa delegacia. O rapaz de 24 anos foi detido e a namorada dele, de 16, apreendida. De acordo com a polícia, tudo pode ter ocorrido devido a uma dívida de droga. Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na rodoviária de Santos hoje por volta das 4 da tarde. 20 quilos de cocaína foram apreendidos com um casal que vinha de Itaim Paulista. A droga estava nestas 2 mochilas que eles carregavam. Segundo a polícia, foi uma denúncia anônima que os levou até o casal, pego assim que desceram do ônibus. Luciana Freitas tem 20 anos e Benedito Galdino 40. Ele ganharia R$1.000 e ela R$250 pelo transporte da droga. No momento, os 2 estão presos na delegacia sede de Santos e responderão por tráfico de drogas. O casal pode pegar de 4 a 15 anos de prisão. Piratas atacam um jet ski em Guarujá. Foi próximo à praia do Cheira Limão na tarde de sexta-feira. A ação foi gravada pelas câmeras do site janelas.tv. Após ser ameaçado com um revólver, o casal entrega as chaves do veículo a um dos criminosos. Ele tenta pilotar, mas tem dificuldades para dar a partida e é ajudado por um comparsa que consegue ligar o veículo. Minutos depois, a dupla volta para roubar as alianças do casal e foge. Os celulares e os documentos que estavam dentro do jet ski também foram levados. Os proprietários da moto aquática são de Piracicaba e têm um apartamento em São Vicente. O caso foi registrado na delegacia sede da cidade. Até o momento, nenhum bandido foi identificado. E um estagiário de 18 anos é o suspeito de ser o mentor intelectual do roubo de 234 notebooks em Itanhaém no ano passado. Os computadores foram levados da Secretaria de Educação do município. Rodrigo Odair, de 18 anos, trabalhava no setor de informática da prefeitura e tinha acesso a informações privilegiadas dos equipamentos. Ele foi preso hoje pela manhã em casa em Mongaguá. Até o momento, 50 computadores foram recuperados e 4 pessoas foram presas por receptação. As máquinas eram vendidas pela internet. O estagiário não tinha passagem pela polícia. E na madrugada de hoje, em Guarujá, marginais tentaram arrombar os caixas eletrônicos instalados na prefeitura. Um pé de cabra foi utilizado na ação para quebrar a porta de vidro do local e danificar os equipamentos. Mas o bando não conseguiu levar nada. O que chamou a atenção dos policiais foi a presença de sangue no local, indicando possíveis ferimentos dos criminosos. Ninguém foi preso até o momento e as câmeras do circuito interno do prédio podem ajudar na identificação dos ladrões. Depois do intervalo, tem as notícias do esporte. Destaque para o downhill urbano disputado esse final de semana no Monte Serra, em Santos. Nós voltamos já. Foi enterrado hoje no cemitério Memorial, em Santos, Maria Regina Torres de Azevedo, coordenadora e uma das fundadoras do movimento Voto Consciente em Santos. Ela tinha 92 anos e morreu ontem vítima de uma pneumonia desenvolvida por conta de uma infecção urinária. A ONG Movimento Voto Consciente Santos tem como objetivo apresentar ferramentas que auxiliem a população a acompanhar o trabalho dos vereadores eleitos da cidade. E o ex-baixista Renato Rocha, da primeira formação da banda Legião Urbana, foi encontrado morto ontem em Guarujá.
Negrete, como era conhecido, compôs ao lado de Renato Russo 2 grandes sucessos da Legião, Quase Sem Querer e Daniel na Cova dos Leões. Negrete morreu vítima de uma parada cardíaca, dentro de um quarto de um hotel na Enseada. O músico, que tinha 53 anos, ficava internado durante a semana em uma casa de reabilitação para dependentes químicos em Cotia e podia sair aos finais de semana. Na perícia não foi encontrado nenhum vestígio de droga. Comerciantes de Praia Grande se mobilizam para reclamar de uma lei que consideram injusta. A norma regulamenta a propaganda de rua na cidade. As propagandas em Praia Grande estão espalhadas por toda a cidade, mas uma lei que está em vigor começa a afetar diretamente os comerciantes. Trata-se da Lei da Cidade Limpa, aprovada em 2012. É que define critérios para todos, totens, panfletos, qualquer anúncio. Não queremos uma cidade sem lei, não é isso. Nós queremos a revogação para que seja estudada uma nova lei, seja feita em conjunto com os comerciantes, publicitários e toda a população. A lei diz que a intenção é não comprometer a sinalização de trânsito e também a rede elétrica, mas para eles é sinal de prejuízo. Eu estou proibido de ter na minha vitrine mostrar o imóvel que eu tenho para vender. Tá? Se eu não puder mostrar, o cliente não vai entrar na minha imobiliária. É a mesma coisa que você ter uma loja de sapatos e não ter sapatos na sua vitrine, uma loja de roupa sem roupa. Então essa é uma falha que tem nessa lei. Outra falha é com relação ao tamanho das placas de publicidade. O que é publicidade? O que é painel? Tá? Então isso não está muito bem claro na lei. Eles reclamam que multas já começaram a ser aplicadas e prometem uma mobilização. As grandes empresas, elas têm várias formas de se comunicar com o seu consumidor final. Então, as empresas que estão estabelecidas em várias cidades, em vários estados ou até no exterior, elas comunicam com veículos de comunicação em massa. O pequeno empresário, ele tem que se comunicar como? Localmente com o seu consumidor. E como é que ele faz isso? Através de panfletos, através da sua placa de publicidade. Se você tirar isso dele, você está mutilando o empresário nativo, o empresário local. Segundo a Prefeitura de Praia Grande, a lei visa proporcionar mais segurança para os munícipes ao passarem por baixo de marquises e próximos a totens. E para o motorista, que terá mais facilidade na identificação durante os trajetos, sem ter que conviver com poluição visual. A administração municipal informou ainda que a população tem aderido à campanha e não houve necessidade de serem emitidos autos de infração. Um acidente entre 2 carros hoje à tarde na Avenida da Praia, próximo à rua Oswaldo Cochrane, no canal 4, derrubou 2 coqueiros e ainda atingiu um semáforo. Segundo testemunhas, o condutor do Peugeot perdeu o controle e invadiu o canteiro central. Um dos passageiros desse carro teve que ser socorrido pelos bombeiros. Depois de 3 meses da proibição do estacionamento no Canal 3 em Santos, a CET divulgou dados sobre a redução no tempo de viagem. A redução no tempo de viagem dos motoristas que passam pela Avenida Washington Luiz foi de mais de 30%. Os números divulgados pela CET comparam o trânsito antes e depois da restrição entrar em vigor. Temos pouquíssimas alternativas para que a gente possa melhorar o trânsito do município, até porque é uma cidade plana, totalmente urbanizada, verticalizada, e as opções de viário são mínimas. A gente não consegue fazer grandes intervenções de alargamento de vias ou obras de arte que possam minimizar cruzamentos. Então, através dessas proibições, nós, de alguma forma, favorecemos a fluidez e damos uma condição diferenciada para que o motorista possa circular pelo município. A restrição do estacionamento no Canal 3 foi implantada em novembro do ano passado, sob protestos de moradores e comerciantes do local. Eles temiam pela falta de vagas para estacionar e que a medida também deixasse a via mais insegura por causa do aumento da velocidade. Segundo o levantamento no sentido Praia Centro, trecho onde a proibição vale das 7 às 11 da manhã, o tempo do percurso caiu de 12 minutos e 39 segundos para 8 minutos, uma redução de 35%. Já no sentido Centro-Praia, onde a restrição é do meio-dia às 8 da noite, o tempo de viagem foi reduzido de 10 minutos e 31 segundos para 7 minutos, ou seja, 32% a menos. O trânsito foi normal, foi bem o trânsito. A melhor coisa que fizeram foi isso.
A velocidade média em ambos os sentidos também melhorou. Agora são 24 km por hora. Antes, 13 sentido praia e 16 sentido centro. Achei ótimo. Melhorou o fluxo do trânsito. Não tem mais aquele congestionamento. Agora anda mais rápido. Mais rápido, bem mais. Com os resultados positivos na Avenida do Canal 3, a CET já planeja proibir o estacionamento em outras vias da cidade. Aqui na Avenida Conselheiro Nébias, os estudos já estão sendo feitos e a proibição deve acontecer no próximo mês. Nos dois sentidos, mas não necessariamente os mesmos horários e da mesma maneira. Isso tudo essa conclusão nós só teremos a hora que o estudo for completado. Em Santos, a Feira Livre de domingo voltou a ser montada na Avenida Francisco Glicério após a paralisação das obras do VLT. Desde novembro do ano passado, a feira acontecia nessa rua menor, paralela à Avenida Francisco Glicério. Agora, com a paralisação das obras do VLT, ela voltou a ser montada todos os domingos no local original. Isso começou em novembro, né? A MTU colocou nos jornais dizendo que as feiras livres estavam atrapalhando o andamento das obras. O prefeito nos pediu para a gente fazer essa alteração. Nós concordamos desde que um trecho ali do lado da igreja fosse recapeado, tudo para a feira livre ficar numa sequência. Só que não cumpriram o prazo do recapeamento de um trecho lá. Então, devido a essa demora toda, nós pedimos para o prefeito, para o ouvidor público, o retorno das nossas feiras para Francisco Glicério. Durante esses 3 meses que a feira acontecia na rua ao lado, alguns feirantes se sentiram prejudicados. A venda caiu 50%, tumulto de carro, quase teve atropelamento, o pessoal não respeitava a sinalização que estava sendo proibido para passagem de veículos, né? O pessoal invadia. Eles tiraram a gente daqui e não fez nada. A obra parada. E prejudicou muito. Foi terrível. As obras no trecho foram interrompidas por um pedido do Ministério Público, que apontou problemas no traçado da linha por onde irá circular o VLT. A feira vai permanecer na Avenida Francisco Glicério durante a suspensão dos trabalhos. Quem também gostou do retorno ao antigo local foram os fregueses. O trajeto que a gente faz é mais amplo, fica mais largo. Ali achei que ela fica muito mais apertada. Eu prefiro, viu? Realmente, para mim, até pelo fato de estacionamento, é mais fácil. Futebol. Com grande atuação de Robinho, o Santos bateu a Portuguesa no Pacaembu. Veja os gols. O Santos abriu o placar aos 17 minutos. Vanderlei faz um ótimo lançamento para Robinho, que domina a bola, passa pelo marcador e chuta no canto. Aos 33 minutos, o Peixe amplia. Robinho é derrubado dentro da área e o árbitro marca pênalti. Na cobrança, o próprio camisa 7 converte. Ainda no primeiro tempo, o alvinegro praiano marca o terceiro. O dono da tarde, Robinho, cruza da esquerda e Cicinho, de cabeça, manda para o gol. Já na segunda etapa, a luza diminui. Jean Mota aproveitando o rebote no chute de Edno. Final no Pacaembu, Portuguesa 1, Santos 3. Com a vitória, o time da Vila Belmiro continua na liderança do Grupo D com 14 pontos. O Santos volta a campo domingo contra o Linense. A partida vai ser realizada também no Pacaembu às 6h30 da noite. Para falar mais sobre a vitória do Santos e os principais jogos do Paulistão, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, a síntese da crônica esportiva sobre esse clássico foi a seguinte: o Robinho desequilibrou, isso é ponto pacífico, né? Mas o Santos ainda precisa evoluir coletivamente. Você concorda também com esse resumo dessa partida? Concordo sim, Irineu. Boa noite aos amigos do Caderno Regional. O que vale destacar, Irineu, é que essa semana foi muito bem aproveitada, tanto pelo Anderson Moreira como pelo Carlito Macedo. Eles conseguiram trabalhar bem em equipe, o Santos entrou muito inteiro para essa partida. O Robinho está encontrando a melhor forma dele e a gente pôde ver isso em campo. Aliás, marcou o primeiro gol dele no Pacaembu, acabou sendo 2. Uma partida nota 10, né, do camisa 7. Mas o Santos ainda apresenta as mesmas... a falta de entrosamento, que é até normal para o início de temporada. O Santos reformulou bastante a equipe, entraram novos jogadores. Eu acredito que, passo a passo, o Santos vai conseguir evoluir. Mas ficou, Irineu, a impressão não. A Portuguesa encarou o Santos como clássico mesmo. E a Portuguesa, embora
tem até dividido o Campeonato Paulista com o Santos em 73, tem esse histórico, ela deveria ter entrado de uma outra forma. Ela quis bater o Santos de frente e quando percebeu estava 3-0 no primeiro tempo. Então isso ajudou o placar, mas de fato falta um pouco de entrosamento. Se você colocar um time retrancado, marcando os principais pontos ali do Santos, vai conseguir segurar o resultado. Mas parabéns ao Robinho, excelente partida e que golaço primeiro. E destacar também o Vanderlei, né, Irineu? A cada jogo ele vai mostrando que é bom na defesa, é bom na saída de bola. Um jogador que até no início eu achava que, com o Vladimir, acho que valia mais insistir na prata da casa, mas acho que um jogador que encaixou bem com a camisa 1 do Santos, e o Vladimir, que é novo, vai aprender bastante com ele para daqui a uns anos assumir a posição de titular. Está fazendo por merecer a vaga, né, de sim, titular. A contratação. Né? Bom, falar das outras partidas também, né, Juan? O São Paulo também venceu no Morumbi, goleou o Audax de Osasco por 4-0. 2 do Pato, 2 do Michel Bastos. O São Paulo é o líder do Grupo A com 16 pontos. Irineu, vale destacar que o Muricy Ramalho ele assumiu o erro que ele fez contra o Corinthians, colocou o Michel Bastos de volta no meio. Que com a saída do Kaká ele assumiu essa posição, ele vinha sendo o grande nome do São Paulo. Aí o Muricy foi lá no clássico contra o Corinthians na Libertadores, colocou ele na lateral, desperdício de um jogador que mostrou mais uma vez que tem que atuar ali no meio, sendo cabeça de tudo. E o Pato em tarde inspirada de Luiz Fabiano, né? Marcou 2 gols. É uma vitória, também o Audax Osasco não apresenta grande resistência, né, Irineu? Era de se esperar, né? Bom, Palmeiras também venceu, jogando em Penápolis, venceu o Penapolense por 2-0, gols do atacante, os 2 do atacante argentino, Cristaldo, né? Só teve dobradinha, né, nessa rodada aí. E o Palmeiras também é líder do Grupo C com 12 pontos. Você pode ver que os grandes times de São Paulo facilmente vão assumindo a liderança. O caso do Santos, ele está em primeiro com 14, o segundo colocado tem 6, o Capivariano. É uma diferença. As diferenças são... ninguém espera o contrário, que essas equipes não passem para a próxima fase. O Palmeiras continua enfrentando as mesmas dificuldades, está desenvolvendo jogo a jogo, viu, Irineu? É engraçado que a cada jogo do Palmeiras alguém se destaca, dessa vez o Cristaldo. E o Dudu que perdeu um pênalti, né? Mas não atrapalhou, já estava 1-0 para o Palmeiras, ia acabar ganhando. A Penapolense que veio muito mal, o Narciso já caiu pelo meio do caminho, ela que chegou a fazer uma grande campanha na última temporada, a Penapolense, se não cair, vai passar sufoco para ficar na primeira divisão, viu, Irineu? Bom, dos grandes, né, dos chamados grandes aí da capital, o Corinthians foi o único que não somou 3 pontos na rodada. Empatou jogando com o Ituano, 1-1. O Christian abriu o placar e o Jaume, é isso? Jamie, né? Jamie ou Jaume? Jamie empatou para a equipe do interior. O Corinthians é o segundo colocado do Grupo B com 10 pontos. Pois é, o Corinthians tem jogos a menos por causa da primeira fase da Libertadores, mas segue invicto. Jogou com time reserva, né, Irineu? E era de se esperar esse resultado. Acho que o Tite está trabalhando bem a equipe, pensando mesmo na Libertadores, porque sabe que essas 15 primeiras rodadas do Paulista, o que você fizer ali, você acaba classificado. Agora, a grande notícia do Corinthians hoje foi que o Jadson está praticamente de saída para uma equipe chinesa, que eu não vou me arriscar aqui falar o nome, porque eu tentei decorar bastantes vezes na internet. Né? Pois é, está lá no Santa Portal, acessa lá que está lá o nome. Eles vão pagar a multa, o Corinthians vai receber um bom dinheiro, o atleta se demonstrou até, não sei porquê, que estava um pouco chateado com a diretoria do Corinthians, ele que vinha jogando bem, sendo destaque. Várias vezes nós elogiamos ele aqui, o meio de campo do Corinthians, mas o Jadson está de saída. Melhorou muito, né, em relação ao ano passado. Exatamente. Agora que podia encaixar no time. Né? Vinha se destacando, vinha sendo o principal nome do Corinthians no meio de campo com Renato Augusto, Elias e Ralf, e está de partida para a China. Futebol chinês levando mais um craque, né, Irineu? E o Corinthians vai embolsar aí uns 4,5 milhões de reais, que ele tem, acho que 38% dos direitos econômicos do atleta. O atleta está de partida. Aí o Tite, que arrumou a equipe com o Lodeiro na pré-temporada, perdeu o Lodeiro. Pôs o Jadson, deu certo, agora perde o Jadson. Ele tem o Danilo, ele tem o Christian, que ainda não é titular. Ele vai dar um jeito, o Tite vem mostrando que está conseguindo encaixar bem essas peças, mas acho que a grande notícia do Corinthians hoje foi essa. Bom, eu acho que esse pessoal todo que está indo para a China vai voltar rapidinho, mas deixa para lá. Vão ser todos esquecidos lá, eles voltam. Bom, isso é fatal. Para finalizar, alguma novidade na Portuguesa Santista, Juan? Portuguesa Santista reapresentou hoje, Irineu, 10 jogadores, a lista completa também lá no Santa Portal, não vou ficar aqui falando o nome de todos. Rodrigão atendeu a imprensa, o treinador atendeu a imprensa. E vale destacar que a Portuguesa estreia no dia 19 de abril no Campeonato Paulista, Irineu, contra o Diadema, lá em Diadema, e mudou a regra do Campeonato Paulista, viu, Irineu?
aquelas 5 rodadas, o campeonato permanece longo, mas não mais com aquelas 5 rodadas que as equipes iam ficando ao longo do caminho. São 30 equipes, 3 grupos com 10 equipes, turno e retorno, todos jogam contra todos, classificam os 2 primeiros de cada um desses grupos, né, de 10 equipes, e aí aquele hexagonal final, as 4 sobem. O campeonato permanece longo e vai dar mais chance para que as equipes atuem mais tempo. O que aconteceu no ano passado, que o Jabaquara e o São Vicente, que nem vai disputar esse ano, mas que eles ficaram logo na primeira fase, esse ano eles vão poder atuar mais, e a Portuguesa, que chegou na fase final ali não classificou, vamos torcer para que esse ano ela vá para o hexagonal e que consiga aí subir de divisão. Né? Juan, obrigado, viu, mais uma vez, boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu, boa noite, amigos do Caderno Regional. A descida das escadarias do Monte Serra em Santos, competição de mountain bike downhill, chega à sua 13ª edição e continua um sucesso entre competidores e o público. Muito calor, o sol não deu descanso aos competidores e ao público. Mudanças no trajeto tornaram o desafio ainda maior este ano. As finais aconteceram neste domingo pela manhã. 10 competidores semifinalistas desceram os 415 degraus. Os 5 melhores tempos se classificaram para a final. O eslovaco Filip Polk venceu pela 5ª vez a competição, com 55 segundos e 76 milésimos. Today was really hard race. Polk disse que foi a edição mais difícil que ele já participou, que teve alguns problemas no percurso que tiraram um pouco a atenção, mas que está muito feliz com o resultado. O melhor brasileiro foi Félix Júnior em 4º lugar. Ele terminou a descida em 56 segundos e 83 milésimos. Esse ano vim direto, já estou na categoria Elite, 19 anos, e estou bem feliz. Foi um começo de ano assim, espetacular, não podia começar melhor. As mulheres também demonstraram muita habilidade e coragem. A brasileira Patrícia Loureiro conquistou o bicampeonato. Tinha uma área de escape maior na primeira curva, que eu acho que visualmente foi o que eu vi, que eles todos tiveram uma diferença ali. Mas foi um sucesso de público, um sucesso o tempo, né? Tava chovendo até quinta-feira e nós fomos premiados com esse dia maravilhoso. Foi realmente mais um sucesso, 13ª edição, mais um sucesso. Tem que ter coragem, hein? A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela boa companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.